Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Eu quero dizer que você já é um vitorioso. Você rompeu barreiras, você venceu desafios e você está aqui. Hoje está um tempinho frio, meio chuvoso, né, pastor? Bom para ficar em casa, rapaz. Mas você decidiu, escolheu o melhor, estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que através dessa sua atitude hoje, Deus já liberou vitória sobre a sua vida. Amém? Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, a abri-la lá em 1 Reis, capítulo 19. Amém, Jesus. Quem for achando aí, diz um amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, a sua palavra foi lida e eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, fique à vontade, Pai, em nosso meio. Que a tua palavra, Pai, que será ministrada nessa noite, encontre corações, Pai, disponíveis a recebê-la. Meu Deus, eu me esvazio de mim mesmo nessa hora e me coloco na condição, Pai, de servo, na condição de instrumento, Pai, em tuas mãos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, me usa conforme a tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai, por meio dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui, amados, um trecho da Bíblia de 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre o profeta Elias. Eu creio que a grande maioria de vocês já ouviu falar sobre esse profeta. E nós vemos aqui que o profeta Elias, ele recebe uma ameaça e ele pede para si a morte. Mas eu queria voltar um pouquinho, queria recapitular um pouquinho, para que a gente possa entender melhor o porquê que aconteceu isso com Elias. A palavra do Senhor, ela vai dizer, lá no capítulo 17, que Elias se apresenta a Acabe, né? E ali, com a ordenança do Senhor, ele faz o decreto que não haveria chuva, né, lá em Israel durante um certo período, a não ser mediante a sua palavra. E logo depois disso, amados, nós vemos uma sequência de direcionamentos da parte de Deus para Elias, mandando Elias se direcionar para perto de um ribeiro, e ali Deus o sustentou. Depois Deus manda ele para outro local e ele é sustentado por uma viúva. O filho da viúva morre e ele ali, Deus usa ele e traz vida novamente, ressuscita aquele menino. E logo em seguida nós vemos um dos maiores feitos, né, que a Bíblia relata. O profeta Elias, ele tinha uma missão, amados, muito nobre: restabelecer a aliança do povo de Israel, porque naquele tempo, amados, o povo, ele estava dividido. Existia lá outros deuses, e um dos deuses chamava-se Baal, que era o deus que a esposa do rei Acabe adorava, a tal da Jezabel, né?
E ali o povo ele se dividiu, uns adoravam a Deus e outros adoravam a Baal. E Elias, a vida de Elias girou em torno disso. E ele vai ali com essa nobre missão empenhada em restabelecer a aliança entre o povo de Deus e Israel. E em um determinado momento, a palavra do Senhor diz que Elias retorna. Ele passou um período fora e ele retorna. E ele se coloca diante do rei Acabe, diante de um direcionamento da parte do Senhor. E nós vemos uma das manifestações do poder de Deus mais linda que tem. Ele se coloca ali diante do monte, convoca todo o povo, né? Faz um desafio para que o povo de Israel se lembrasse que havia um Deus em Israel, né? Porque parece que o povo tinha esquecido. E ele diz: olha, se o Deus que responder for Baal, adorem a ele. Mas se o Deus que responder for o nosso Deus, então se inclinem novamente para ele. E o desafio que ele faz é que, diante ali do altar, bezerro fosse colocado ali, e aquele Deus que mandasse fogo dos céus seria o Deus vitorioso. E Deus dá uma vitória ali muito linda ao profeta Elias. Só que, amados, é preciso que a gente entenda que toda vitória ela é precedida de uma luta. E toda luta ela traz um desgaste para a nossa vida. A trajetória de Elias foi uma trajetória longa, ele estava aqui, estava ali, sempre, vamos lembrar, sempre debaixo de um direcionamento da parte de Deus. Só que isso trouxe um desgaste, pastor, para a vida dele. E chega um determinado momento, depois dessa linda vitória que Deus deu a Elias, que provavelmente no coração dele ele tinha criado uma grande expectativa. Não, agora vai. Agora deu tudo certo, Alisson. Não será possível que esse povo não está vendo o que Deus acabou de fazer? Só que não, amados. Só que não. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei, pastor, do que o senhor sempre fala. Eu tenho gastura daquela música, agora é só vitória. Mas não é não, amados. Diante das vitórias, o inimigo ele não vai ficar parado não. E ele sempre vai contra-atacar. Ele vai sempre se manifestar de alguma forma, mostrando que ele está ali. Mas o nosso Deus ele é maior do que todas essas coisas. Mas nesse determinado momento aqui, amados, Elias estava cansado. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente também. Porque a batalha foi árdua. E ele ali, depois daquela vitória, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. Naquela vitória. E muitas das vezes nos deparamos com situações assim, criamos expectativas diante de algumas situações que nós enfrentamos, e essas expectativas são frustradas. Qual era a expectativa de Elias naquele momento? Era que todo o povo se convertesse, e até a própria Jezabel também. Era que o rei Acabe se voltasse para Deus novamente. Só que isso não acontece, amados. E ele está fragilizado nas emoções dele, porque ele esperava que aquilo acontecesse. E Deus aí quer tratar algumas coisinhas com a gente. Alguns cuidados que Deus tem diante dessa palavra que a gente acabou de ler. A primeira direção que Deus tem para a gente nessa noite é a seguinte: não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Diante de situações, diante de vitórias consecutivas, nós temos uma tendência a baixar a nossa guarda. Por quê? Porque a gente viu a vitória ali diante da gente. Não, agora eu vou descansar. Certamente agora eu vou ter um momento de paz. De paz. Só que veja o que a palavra diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7 em diante. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos. Nós vamos ver, amados, no decorrer dessa história aqui, que Jezabel, ela manda matar todos os profetas de Israel. Elias, ele estava fora, porque Deus tinha tirado Elias de lá de Israel. E aí Elias chega e se depara com isso, e quando
ele acha que está tudo bem. Quando ele acha que está tudo bem, ele recebe uma ameaça. Ele foi pego de guarda baixa, tinha acabado de sair de uma vitória, estava abalado e o inimigo contra-atacou, amados. Porque o inimigo ele não vai ficar parado não. Quantas vezes nós temos um dia difícil no trabalho e quando chegamos em casa, pastor, nos direcionamos para casa, achamos que vamos chegar em casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, só que não. Às vezes acontece alguma coisa dentro de casa com alguém da família e ali a gente é pego de surpresa. E muitas das vezes nesses momentos, amados, nós precisamos parar um pouquinho e analisar o que é que Deus quer tratar com a gente. A palavra do Senhor vai dizer que após uma grande vitória, quando somos surpreendidos pelo inimigo, é gerado em nós alguns sentimentos. Foi o que aconteceu com Elias. Estava ali o sentimento de cansaço, desânimo, tristeza. Ele se sentiu impotente diante da ameaça de Jezabel. Se sentiu impotente porque ele, poxa, Deus sempre me direcionava naquilo que eu ia fazer e agora Deus fez o quê? Deus se calou. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito especial. Deus conhece o seu limite. Quando eu estava meditando, pastor, dessa palavra, Deus tratou o seguinte no meu coração. Será que se ele permitisse que Elias voltasse para confrontar Jezabel, será que ele ia estar bem para fazer aquilo? Ele estava esgotado, que ele tinha saído de uma grande batalha. Foram 450 profetas que eles mataram a espada. Sem falar, amados, no momento que ele passou ali esperando toda a logística daquilo acontecer. Sem falar na intenção do coração dele que estava voltado para Deus, para que Deus manifestasse o poder dele através da sua oração. Elias não ficou parado diante das situações não, amado. Ele foi ali, só que existe um limite para a gente, Deus sabe. Eu estava meditando nessa palavra e veio o exemplo o rapaz do Ezequias, né? Que ganhou aquela medalha de ouro na canoagem. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no final da prova dele, o que foi que aconteceu? Ezequias ele se jogou para o lado e ele precisou de ajuda para ser colocado no barco, para sair de dentro da água. Ele estava esgotado fisicamente. Se ele fosse novamente participar de uma outra prova do mesmo jeito, ele ia conseguir? Não. Então Deus não permitiu que Elias voltasse para confrontar Jezabel, porque Deus conhecia Elias. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus conhece os seus limites e vai ter situações que Deus vai tirar você daquele lugar. Ele não vai permitir que você vá ali confrontar, porque não cabe mais a você, agora é com Ele. Agora é com Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 11, 28. O seguinte. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ei, Jesus está lhe convidando, quando você estiver sobrecarregado, a você sair do lugar que você está e você caminhar em direção a Ele. Nós não podemos nos ater às situações, às ameaças do inimigo não, amados. O inimigo ele está ao nosso derredor bramando, só que ao nosso redor existem anjos do Senhor nos guardando, nos livrando do mal. Quando enfrentamos situações como essa que Elias enfrentou, nós temos uma tendência a achar que nós estamos sozinhos, que estamos desamparados. Mas não é isso não. Deus ele não se esquece dos seus não. Deus ele cuida dos seus. Talvez você que está na sua casa aí, você que está aqui nessa noite me ouvindo, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual foi a ameaça que o inimigo lhe fez, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está só, Deus está cuidando de você. E se for preciso, amados, Deus ele vai mover pessoas, ele vai mover situações, ele vai fazer o impossível para lhe guardar.
Na cabeça de Elias ali, diante daquela ameaça, amados, estava tudo acabado. Tudo acabado. Só que não. Deus cuida dos seus. Diga para quem está do seu lado: Deus cuida dos seus. O segundo tópico, amados, que Deus quer tratar com a gente nessa noite é que Deus não se esqueceu de você. Elias, diante da não resposta de Deus, porque quando nós vamos ler desde o capítulo 17, quando ele é apresentado, a palavra do Senhor vai dizer sempre assim, ó: então veio a palavra do Senhor a Elias, e Elias foi direcionado para algum local, para fazer alguma coisa. Sempre tinha a palavra do Senhor antes dele fazer alguma coisa. E diante da ameaça, Deus não fala nada. Porque, como eu acabei de dizer, não era para Elias batalhar aquela batalha mais. O que ele tinha para fazer naquele lugar já estava feito. O propósito dele até aquele momento ali já estava cumprido. Só que diante dessa ameaça, Elias acha que Deus se esqueceu dele porque Deus não responde. E diante disso, amados, ele fica tão triste, tão desanimado, que ele pede para si a morte. E aí eu meditando nessa palavra, Deus começa a mostrar, e eu acho que é o ponto mais alto dessa mensagem nessa noite, e é o que Deus quer deixar bem claro para mim e para você. A grande questão não são as ameaças que nós sofremos, não são as lutas que nós enfrentamos, mas eu quero deixar claro para você, é o cuidado de Deus em meio às lutas que nós enfrentamos. Sabe, às vezes a gente acha que está tudo acabado, que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Por mais que você ache que não tem solução, eu não sei como é que está o casamento. Eu estou passando uma luta muito grande no meu casamento. Os meus filhos não me obedecem. Eu perdi alguém para as drogas. Eu não sei qual a situação, mas Deus está cuidando. Olha o que a palavra diz aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, logo depois, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija sobre a água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Novamente, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque muito comprida é a sua jornada. Aqui começa, amados, Deus ele nunca se afastou de Elias, mas aqui Deus começa a mostrar para Elias de uma forma mais clara que ele estava cuidando de tudo. Deus primeiro envia um anjo para suprir as necessidades de Elias. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, e Deus está dizendo, está demonstrando de várias formas para mim e para você que Ele está cuidando. Às vezes é uma pessoa que Deus envia para conversar com você. Quantas vezes, o Alisson, nós estamos cabisbaixo, e às vezes uma pessoa chega: olha, meu irmão, Deus mandou lhe dizer que Ele te ama. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, e a esposa vem aqui, meu amor, e dá um abraço. Eu passei por uma situação, amados, no trabalho esses dias, no que o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu estava até comentando com o pastor. E eu fiz uma pergunta ao encarregado, ele não é cristão, mas ele me respondeu, amados, de uma forma tão linda que a única coisa que eu pude enxergar na resposta dele foi o cuidado de Deus com a minha vida. Eu perguntei como é que a gente lidar, como é que a gente trata pessoas que no âmbito de trabalho, né, devido à sua experiência, no âmbito de trabalho, está lutando contra nós, está sendo usado, Alisson, pelo inimigo para nos confrontar, para tentar nos derrubar. Ele me disse o seguinte, amados, preste atenção: Adriano, o que é justo não se justifica.
se você está com seu coração em paz, se você está tranquilo diante das suas atitudes, basta. Deus está cuidando. Eu digo glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, 13. Diz a palavra do Senhor: não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar ou provar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com a provação, dará o escape, para que possais suportar. É muito claro, amados, essa palavra por si só já confirma tudo que eu acabei de falar. Deus, Ele não vai deixar você sucumbir diante dessas dificuldades, não. Ele está cuidando da sua vida, cuidando dos seus. Quando você se coloca à disposição de Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, ei, Deus cuida. Deus trouxe ali para a vida de Elias naquele momento o que ele estava precisando. Deus estava ali naquele momento suprindo as necessidades. Deus colocou alguém ali para dizer: ei, meu filho, levante daí, não é aí que eu quero você não. Você ainda tem uma longa caminhada, você ainda tem muita coisa para fazer, levanta. E deu um alimento, amados, que ele caminhou só 40 dias e 40 noites até chegar ao destino que Deus tinha para ele. E você acha que parou por aí o cuidado de Deus? Não. Elias se levanta e parte do lugar que ele estava. E ele vai para o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte de Deus. E quando chega lá nesse monte, amados, mais uma vez Deus se manifesta e fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Porque quando Elias chegou lá, o que foi que Elias fez? Ele entrou em uma caverna e passou a noite. Essa caverna, amados, representa nesse momento aqui a situação que Elias estava vivendo. Ele queria ficar sozinho, isolado, estava triste, cabisbaixo, cansado, desanimado. Ele não tinha mais vontade de viver. E Deus fala com ele: Elias, o que é que você está fazendo aí? Só que quando nós estamos, amados, em situações como essa, nós paramos, nós deixamos de identificar a voz do Senhor. Infelizmente, as situações têm o poder, quando nós nos abatemos, de impedir com que nós ouvimos a voz de Deus. E foi o que aconteceu com Elias. Ele ficou indiferente à voz do Senhor. Deus primeiro manda um anjo falar com ele. Ele olha para o anjo e deita novamente. O anjo manda ele levantar, ele come e deita novamente. O anjo: ei, levante daí, meu filho, porque sua caminhada é longa, ainda não acabou não. O que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Ele não lhe chamou para ficar aí deitado debaixo de um zimbro, não. Deus não lhe chamou para você ficar preso às situações que tem lhe impedido de caminhar, não. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dar vitória. Você poderia estar em muitos lugares, mas você está na casa do Senhor buscando aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E Deus nessa noite, Ele está suprindo as suas necessidades. Deus vai tentar chamar a sua atenção, amados, de várias formas, até Ele conseguir. A palavra do Senhor diz que Deus fala com ele, e ele indiferente, ele não tinha identificado, mas ele responde. Ele começa a se queixar agora: olha, Senhor, eu fui muito zeloso, entendeu? O povo de Israel deixou a aliança que tinham com o Senhor, mas mataram os teus profetas, e só restou eu, e agora estão querendo tirar a minha vida. O que é que eu faço? Leva a minha vida logo, Senhor. E ele começa a reclamar. Ele tira o olhar daquilo que Deus fez na vida dele e coloca o olhar nas situações que impediam ele de caminhar. E Deus, para chamar a atenção de Elias, Deus se movimenta de várias formas. Deus vem através... Abra sua Bíblia lá ainda em 1 Reis capítulo 19, no versículo 11 em diante.
que diz assim: e ele lhe disse: vem para fora, põe-se de fora do monte na face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebravam as penhas, destruía tudo, mas o Senhor não estava ali. Depois do vento veio um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que Elias ouviu e colocou o seu rosto em terra e colocou a sua capa por cima e veio para fora. Terceiro tópico que Deus quer tratar com a gente nessa noite: aprenda a identificar a voz do Senhor. Deus já falou aqui nessa noite de várias formas. Deus falou através da oração, Deus falou através dos louvores, Deus está falando por meio da palavra. A gente só precisa identificar o que Deus quer fazer. E quando a gente identifica a voz do Senhor, tudo muda. Tudo muda, amados. Elias agora, ele sai de dentro da caverna e Elias deixa dentro da caverna tudo aquilo que impedia ele de caminhar. Elias deixa lá dentro o cansaço, o desânimo, a tristeza, a impotência diante da dificuldade, a ansiedade que estava dominando ele, o desejo de morrer, a murmuração, o isolamento. Ele deixa tudo lá dentro. E ele vem, porque ele ouviu a voz do Senhor. E Deus está lhe chamando nessa noite para o seguinte: ei, meu filho e minha filha, não é dentro da caverna que eu quero que você fique. Não é preso a esse problema que tem se levantado com grande força para tentar te destruir, que eu quero que você esteja preso, não. Eu tenho algo novo, eu tenho algo grande para fazer na sua vida. E nesse lugar que você está, eu não vou conseguir realizar. Venha para fora. Venha ouvir da minha boca o que eu tenho para dizer para você. Venha receber de mim aquilo, a direção que você tanto estava esperando, a provisão que você estava querendo, o milagre que você tanto orou para que acontecesse. Deus está lhe chamando. Talvez existam pessoas que estejam nos assistindo nessa noite que estão deprimidas, que estão desanimadas, que estão angustiadas nessa noite. Mas Deus está dizendo para você, meu irmão, que me escuta aí na sua casa, para você que está aqui nessa noite: venha para fora, porque grandes coisas eu vou fazer na sua vida. Elias vem para fora, deixando tudo aquilo que impedia ele lá dentro. E ao ouvir a voz do Senhor, Elias conseguiu receber de Deus uma nova missão e uma nova direção. Ainda no versículo, amados, no versículo 15, o Senhor fala: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei de Israel, e a Eliseu como teu sucessor. Versículo 18. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não beijou os seus pés. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: essa luta que você tem enfrentado não é em vão, não. Tudo que Elias passou, amados, Deus disse que deixou ainda lá em Israel 7.000, não foi em vão. Apesar dele ter que sair de lá, não poder ficar, mas Deus deu uma nova direção para Elias. E Deus está nos dando uma nova direção aqui nessa noite. Para nós finalizarmos, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerei as coisas antigas. Eis que farei uma nova coisa, e é agora, sairá a luz, porventura não percebeis?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor está lhe tirando do lugar que você estava, o Senhor está lhe tirando de dentro da caverna, o Senhor está lhe tirando dessa depressão, dessa ansiedade, está lhe chamando para fora, para que você possa experimentar o novo de Deus sobre a sua vida. Talvez você que esteja em casa aí esteja se perguntando, mas está tudo acabado. Deixa eu lhe dizer, não acabou não, porque os planos que o homem faz, mas a palavra final, ela vem da boca do Senhor, e o Senhor tem vitória para você nessa noite. E assim, amados, Elias volta e vai cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Deus ressignifica a caminhada de Elias, dá um novo propósito a ele, para que ele possa caminhar novamente. E Elias deixa tudo aquilo para trás. Ei, não considere o que passou não. É hoje, Deus está fazendo hoje, o seu milagre é hoje, aquilo que você precisa é hoje, não é amanhã e não vai ser ontem, não foi ontem não, é hoje. Deus está fazendo coisa nova hoje.